ganho nada, o pastor enche o bolso. Aí o que ele fala? Vou montar a minha. Todo obreiro é digno do salário. Eu sou obreiro da igreja, sou diácono, eu não ganho nada, eu sou o pastor que ganha. Eu vou montar a minha. E aí vai essa bagunça generalizada que está aí, o criador não está nisso, amado. Só tem 1 minuto. Acabou. Okay. A mesma pergunta para o professor Leandro. É Deus que opera os milagres dentro dos templos? Essa pergunta é muito simples. Eu acho que nós poderíamos dar a nossa opinião em 15 segundos. Sim ou não. Mas como a gente tem 5 minutos, esse tempo é tentador. A gente responde e depois começa a desviar e eu faço isso. Eu digo que eu posso enganar no templo, como eu posso enganar num hotel na Avenida Casper Libero. Para enganar não tem lugar. O enganador, ele engana onde ele está. E não estou falando que o Rubens é enganador. Estou comparando, porque eu também estou aqui falando. Eu sei. Estou falando dele, sem demagogia nenhuma. Estou falando que não é um local. Eu posso alugar uma tenda, uma barraca e enganar. Agora, eu falar que Deus não vai no templo, eu estou limitando Deus e fazendo disso, Deus é meu. Deus é meu, a Bíblia diz, as Escrituras dizem que o pão é nosso, é partir o pão, ele não é meu, ele é nosso. A Bíblia diz que o Pai é nosso, não é meu. É meu, mas não somente meu, é nosso. Eu dizer que Deus não entra no templo, meu irmão, é fazer de Deus um mesquinho. Porque ele diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Se num templo, tem um monte que não é, tem um monte de sem vergonha que frequenta a igreja que eu frequento. Não é todo mundo que é de Deus lá. Agora, eu dizer que Deus não vai no templo, não está escrito isso, gente. Gente, conhecimento teórico dos livros, etc. é uma coisa, eu quero ver aqui, me provar aqui dentro desse livro de capa preta, que não pode, que Deus não entra no templo, gente. Gente, Mateus, que era cobrador de impostos, era um injusto. Mateus era injusto. Zaqueu era injusto. Jesus pousou na casa deles, comeu com eles, meu irmão. Jesus, eu acho que ele deve ir no templo, não só vai, como deve ir, porque ele tem que converter muita gente que está no templo. Ele deve ir lá, sim. Agora, falar que ele não vai lá é limitar Deus. Isaías, o profeta, disse em nome de Deus: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos são os vossos caminhos. A mesma distância que é entre a terra, Isaías 55, e o céu é entre nós e Deus, gente. Aí eu apelo para a filosofia, se não me engano, Shakespeare. Entre os céus e a terra há mais mistérios do que pode julgar a nossa vã filosofia, meu irmão. Vou falar que Deus não vai no templo, meu irmão. Onde está escrito isso? Agora, eu fugi da pergunta. Deus opera os milagres no templo? Tem um monte de safado, meu irmão, que engana. Eu queria ver mesmo. Paralítico andar, fazer nascer uma perna. Tem um monte de safado enrolando. Agora, eu dizer que não há um milagre no templo? O Rubens falou que acredita em milagre. Gente, então quer dizer que tem local, se não há milagre no templo, tem um local certo para Deus operar um milagre. Jesus operou um milagre no meio de religiosos, no meio de incrédulos, no meio de pessoas crédulas. Deus é Deus de perto, diz a Bíblia, e Deus de longe. Deus não ir ao templo. Onde está isso na Bíblia? Que Deus limitado a esse? Um Deus que amou o mundo de tal maneira, não vai no templo. Isso é uma heresia, é um desvio da verdade. Agora dizer que tem sem vergonha, acaba safado, cachorro, tem no meio de uma música. Tem um monte nos nossos templos. Agora dizer que ele não vai no templo, ele vai onde eu for. Porque eu creio nele. Onde eu for, Deus vai comigo. Deus não pode falar com alguém dentro de um presídio. Tem lugar pior do que um presídio? Quem já caiu lá dentro? Deus não pode numa boca de fumo e falar com alguém? Claro que pode. Deus não pode ir no templo? Claro que pode. Não é bíblico dizer que Deus não vai no templo. Agora os milagres são operados. Aí cada caso é um caso. Tem um monte de sem vergonha. Mas como eu acredito em milagre, pode ser que Deus opere no templo e fora do templo. Dentro do seu templo. Pode ser que ele opere também no templo. Estou satisfeito, Ciro. Rubens, 3 minutos, réplica. Irmãos, eu estou até meio com a garganta já seca, né? Eu bebo água e já não molha mais. E eu roubei, vou te confessar, acho que teve uma hora aqui que eu roubei seu copo. Não tem problema, não, irmão, tem que partilhar. Irmãos, olha só, meus amados. O Salvador nosso, qual foi a última vez que ele entrou no templo que tem registro na Escritura? Que nós podemos dizer, é verdade, ele entrou. Foi quando? Vocês lembram? Quando ele leu, que desagradou aqueles homens queriam matá-lo lá dentro. Ele já havia sido expulso da sinagoga, lá em Cafarnaum, onde ele não fez milagre por causa da incredulidade. Olha só, amados, se o diabo levou o Salvador no alto do morro, lá do prédio,
e falou assim: se você é filho de Deus, se joga daqui de dentro. Se o diabo sugeriu a ele se jogar, os religiosos do templo não sugeriram. Iam empurrá-lo lá. Só não empurrou porque a Escritura diz que não era chegada a hora. Então esses homens são piores que Satanás. O Salvador se escondeu do diabo alguma hora? Mas ele se escondeu dos caras do templo. Quando ele entrou no templo, os caras iam matar ele. Está escrito. E o Salvador se escondeu estando dentro do templo. Ele não se escondeu do diabo, mas se escondeu desses homens do sistema religioso. Então são de alta periculosidade esses do templo. Então o que eu digo hoje? O Salvador nosso não é Mitra, não é Deus Sol que aceita culto divino, que aceita comida de ceia, não. É o que está na Escritura. É esse da Escritura, que deixaram na Bíblia, que a gente conhece hoje como Yahushua, o nome original. Tá certo? Mas não vou nem entrar nisso. Mas esse aí, o assunto... Eu esqueci mesmo, rapaz. Deus opera os milagres dentro. Rubens, volta pro templo. Eu não vou fazer palhaçada que eu perco o tempo. Eu tô falando sério. Templo. Pra me gravar, minha matinha vê como é que é. Eu falo muita coisa de cabeça, eu não escrevo nada, é tudo falado. Ô Rubens, mas não é porque fala, você tem muito conhecimento. É que a pergunta é se Deus ele entra ou não. Então veja bem, ele, a onisciência dele, o faz estar em qualquer lugar, ele está aqui agora. E eu creio muito mais, ele está dentro de nós. Mas nesses lugares, olha, já sinto a presença do Espírito Santo. Já sinto é porque não estava. E é mentira, aquilo não é Espírito Santo coisa nenhuma, aquilo é Espírito enganador. Essas não são atribuições do Espírito do Criador. Então você veja que há muita coisa estranha. Não é normal ouvir falar? Olha, já sinto a presença dele, o homem de branco, o varão. Agora é culto aos anjos explícito, que a Escritura condena. Não prestar e culto aos anjos, mas tudo bem. Então, o que eu digo é o seguinte: ele não compactua com o diabo hora nenhuma, ele não dá honra a essas situações de prostituição religiosa. Ele não dá honra a isso, por isso que ele não vai nesses lugares. Eu tenho certeza que não é ele que está ali. Agora eu digo assim, não é ele, não a presença dele, mas a manifestação, as atitudes, ou operando alguma coisa ali. Ele opera em qualquer lugar que ele quiser, mas eu creio que ele não daria honra a essas coisas para operar nesses lugares. Tempo encerrado. Réplica, Leandro. Professor Leandro. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles, menos no templo. Colocaram isso, só que Jerônimo tirou. Colocaram isso, só que os gregos tiraram com exceção do templo. Tiraram isso, tá? Foi Jerônimo que tirou. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que aqueles que eram discípulos do Salvador, Pedro e João, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Diz que o rapaz, saltando, pôs-se em pé. Atos 3:8. E andou e entrou com eles no templo. E Deus ficou para fora do templo, porque Deus não entra. A Bíblia diz que eles entraram no templo, eram homens de Deus, meu irmão. O que eu quero dizer para essa ilustre plateia é que a Bíblia não diz que Deus não entra no templo, isso é mentira. A Bíblia não diz. Agora que Jesus fugiu de religiosos, de corruptos, isso é verdade, gente. Agora fala mal do templo, qual é o mal? Deus não é limitado e não é burro para se preocupar com o templo. Deus não é mesquinho. Ele se preocupa com a atitude do nosso coração. Seja onde for, o enganador entra. O diabo pode entrar num hotel, num templo religioso, onde for. Mas onde Jesus entra, onde a igreja entra, onde a igreja entrar, Deus está ali, independente do templo, ele é limitado. Jesus, o Salvador, ele atravessa paredes, se ele desejar. Eu não gosto de usar o Velho Testamento para falar de Novo Testamento, mas eu vou usar só uma ilustração. Deus disse para Josué quando Moisés morreu: levanta-te, pois, agora, entra na terra, onde você pisar, eu estarei com você. Josué, onde você pisar, menos no templo. Gente, qual é o pecado que há em a gente se reunir num templo? Agora o que vai pregar no templo? Aí é um outro departamento, a pergunta não é essa. Agora o fato de Deus, o dia que alguém me provar que Deus não entra no templo com base nas escrituras, eu saio fora do templo e nunca mais entrarei também, se Deus quiser. Biblicamente ninguém prova que Deus nos proíbe de entrarmos no templo. Biblicamente não tem prova. Agora argumento tem muito. Pessoal, meu microfone acabou. Alô, acho que é a pilha. Som. Tô sem som.
Acho que a pilha acabou ali, viu? Ainda bem que eu peguei o de fio, viu? Me botei com Som. fio. Aí, obrigado. Gente, no finalzinho nós vamos escolher algumas pessoas para fazer pergunta, tá? Por enquanto não pode participar. E vocês estão falando muito alto. Vocês têm que baixar um pouco o tom para a gente prestar atenção. Daqui a pouco vocês vão ter oportunidade, viu? Muito obrigado. Agora nós vamos para a pergunta número 12. Tem pergunta aqui que não acaba mais, né? Eu vou tentar acelerar os meus queridos convidados. Prestando atenção, gente. A pergunta número 12, quem inicia é o professor Leandro. As línguas estranhas, incompreensíveis, que ouvimos nos templos, são línguas dos anjos? Se não são, de quem são? Eu quero citar em primeiro lugar o que aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aconteceu algo sobrenatural ali, com palavras não consigo explicar, porque aquilo que é sobrenatural é sobre o natural. Então não consigo explicar com palavras. Aconteceu algo ali sobrenatural. Todos ficaram admirados. Não falaram línguas dos anjos. Atos capítulo 2. Ali são línguas estrangeiras, terrenas. Tanto é que o povo lá de outros povos entendia. Mas esse povo nunca estudou e está falando nossa língua, então ali é língua terrena, ali. É um caso, né? A pergunta não é essa. Agora, as línguas que são faladas nos templos são dos anjos. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 13, falando sobre amor, o contexto ali fala sobre o amor. Entretanto, ele começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. O que Paulo diz e não explica muito, pelo menos a meu ver. Se não explica, eu posso divagar. Divagar é viajar e refletir. Então eu estou refletindo. Se Paulo disse que eu posso até falar a língua dos anjos, é porque talvez... Aliás, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Um anjo disse para a mãe do Salvador: para Deus nada é impossível. E se Deus quiser fazer com que eu fale uma língua dos anjos? É impossível para mim, mas para Deus não, porque eu não posso limitá-lo. Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Deus faz o que Ele quer, porque tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Disse Shaul. Então Deus pode dar a língua dos anjos, sim, mas a pergunta também não é essa. Mas eu tenho tempo. A pergunta é se a língua falada lá é dos anjos ou não. O que tem de meninice, gente, na igreja, e o que tem de língua tão estranha, Rubens, que até o Criador estranha. Então, gente, eu particularmente fico com o pé atrás. Agora, quando alguém começa falando língua estranha na igreja que eu frequento, eu bato a mão na carteira, eu falo: minha carteira não vai pegar, e coloco a minha esposa aqui atrás. Não tocando em nós, ele fala o que ele quiser. Agora, falar que isso é de Deus ou dos anjos, gente, Paulo diz que há outras línguas, mas se não houver intérprete, que fique calado. Agora, essa bagunça nos cultos, às vezes eu vou pregar em alguns cultos pentecostais, que eu saio de lá desviado do tempo mesmo. Saio pra lá. Não me deixam falar, Silvio, aquela gritaria, língua que eu não entendo, e Paulo disse: não há intérprete. Agora, é língua dos anjos ou não? Gente, aí é muito pessoal. Há a possibilidade de falarmos em outras línguas, segundo a Bíblia, mas agora eu afirmar que é língua do anjo, isso, aquilo, eu não afirmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu falar que é do anjo, que não é, eu sou devagar, eu não falo inglês nem castelhano, então qualquer língua para mim é estranha, fora do português é estranha. Agora eu falar que é do anjo, que não é e tal, aí cada um, mas também não posso falar que não seja, porque Paulo diz que eu entendo que há a possibilidade, sim, desde que Deus queira. Mas o que acontece hoje em muitos cultos evangélicos é uma bagunça, uma balbúrdia sem tamanho, Rubens. Uma bagunça falando em nome de Deus. Mas como eu tenho tempo ainda, vale a pena dizer, eu digo isso para os meus alunos. Quando um palestrante está ministrando em português, às vezes eu converso com eu vou ao banheiro. Agora, nos templos religiosos, quando um palestrante começa a falar numa língua que ninguém entende, isso no povo causa um certo temor. É Deus que está falando. Então, se ele falar para eu jogar minha mulher debaixo da ponte, eu vou fazer hoje. Porque é Deus falando. Então, alguns usam disso para enganar. Mas Paulo disse que é melhor falar na língua que o povo entenda, uma palavra, ou algumas, do que 5.000, 10.000 outras línguas. Agora, eu afirmar que é de Deus, não é? Aí cada caso é um caso. Há possibilidade, sim, mas há muita meninice, muita confusão. Estou satisfeito. Satisfeito? Só tem um minuto ainda. Estou satisfeito.
Rubens, a mesma pergunta para você. É Deus que opera... Não. As línguas estranhas que ouvimos dentro dos templos, as línguas incompreensíveis, são línguas de anjo? Se não são, de quem são? Na verdade, você sabe que para falar qualquer idioma, você precisa obedecer regras, né? O inglês tem sua própria regra, o português é muito complicado, tem muitas regras. Essa regra dos anjos não tem regra. Essa que falar está valendo, porque ninguém entende, ninguém sabe o que quer dizer. Ainda fica um outro lá, não sei o que chamá-lo, não vou ofender, mas traduzindo aquilo, entende? E é sempre a mesma coisa, é isso que eu vou não sei o que, isso que eu vou não sei o que, e aquele rabaxé, aquelas coisas, isso não tem isso na escritura, isso não existe. Mas eu gostaria, antes de complementar o Silvio, colocar a questão do templo que o irmão colocou. Eu vejo o protestantismo defendendo com unhas, dentes, garras, o que puder o templo. E sempre procura associar o templo a algo positivo, entende? Mas eu vejo o templo muito associado a negativo. Eu, por exemplo, quando vi Pedro e João, foi João ou Pedro, nem sei mais quem, adentrando no templo na hora nona, isso não é positivo. Isso tem um resultado extremamente negativo. Quando eu não entendo de teologia, então eu vou imaginar, meu irmão. Eu não entendo nada, eu fico imaginando muita coisa. Eu imagino que o Calvino, quando começou a criar isso com aqueles caras do passado, né, Armênia, aqueles caras antigos, eu creio que eles segmentaram tudo, pedacinho por pedacinho, para ser ensinado pedacinho por pedacinho, de geração em geração. Porque esse episódio do templo só é usado nos discursos, nos sermões do protestantismo, para falar sobre coisas relativas ao templo como um aspecto positivo. Mas se você observar o que aconteceu, se você não fazer o que eu imagino que o Calvino ensinou, que é pegar pedacinhos e pedacinhos de coxa de retalho, mas se você ler o fato que ocorreu segundo a descrição da Escritura, você vai ver que vamos dizer assim, o relacionamento do Salvador com o templo foi terrível. Terrível. A única vez que ele não foi mal visto lá é quando era criança, que os doutores da lei se maravilharam. Depois, ele era persona não grata. E nesse episódio de Pedro e João, parece que o sentido que vai dar é de que havia uma harmonia entre discípulo, ou pessoal do caminho, ou vamos dizer cristão da época, e o templo. Mas se você ler o contexto geral, você vai ver que aqueles homens entraram ali e falaram umas poucas palavras que estão relatadas na Escritura, que não foram muitas, e aquilo ali deixou os donos do templo, rapaz, totalmente transtornados. Leia direitinho que está escrito assim, eles nem terminaram de falar, porque os capitães do templo, os sacerdotes, lançaram mão dele, levaram para interrogá-lo, depois colocou na prisão, e aqueles homens eram tão perigosos que até uma menina que tinha ficado em casa orando, quando viu Pedro voltar, achou que era um fantasma, porque ninguém escapava das mãos daqueles caras. Diga-se de passagem, foi Silas e Paulo ou foi Pedro? Foi Pedro, né? Então aqueles homens ali eram terríveis. Então já tinham matado o Salvador. Você sabe o que eles fizeram com Estevão dentro do templo, que arrastaram ele para fora do templo, julgaram lá dentro e mataram ele lá de fora. Então aquele povo não esperava que Paulo, ou Pedro e João sairiam de lá com vida, dada a má fama que corria no meio da igreja, vamos dizer, primitiva naquela época. Então o relacionamento desses homens com o templo foi terrível. Eu nunca vi também, irmão, não vou dizer que não tenha, um pastor pregando sobre aquelas quase 5 mil almas que se converteram e largaram o sistema religioso. Você não viu porque você parou de frequentar o templo? Eles estão pregando hoje. Decidiram pregar. Porque nos 16 anos não vi. Tipo, sabe o que eu estou falando, irmão? Eles pregaram no templo? Pregaram. Mas eles nem terminaram, porque a pregação dele desagradou os religiosos do templo, a ponto de serem, vamos dizer, julgado, condenado e preso. Na mesma hora, eles mesmo eram juiz, era tudo. Julgava, condenava, era polícia, tinha os capitães do templo, tinha polícia do templo, tinha tudo. E assim, eles converteram quase 5 mil almas. Se eu hoje vou numa igreja dessa, Silvio, e lá eu falo e converto 10 almas, o pastor vai ficar, poxa, esse cara aí, eu quero ele aqui. Mas lá, misteriosamente, João e Pedro converteram quase 5 mil almas e os homens não gostaram. Isso é incrível. Por que os pastores, eu não vou generalizar, irmãos, mas por que até hoje eu nunca tive oportunidade de ver um pastor pregando sobre isso? Que aqueles homens que frequentaram o sistema religioso, Paulo e João, que não tinha ouro nem prata, é diferente deles, da boa parte deles, não tem ouro nem prata, que esses dois foram lá e converteram lá dentro quase 5 mil almas.
Poxa, não era para aqueles caras estarem felizes? Não é hoje o que acontece, mas era diferente, era o contrário, porque aqueles homens como Shaul largou aquilo para lá. Tempo encerrado. Réplica, professor Leandro. Quer que eu repita a pergunta? Não. Já lembra? Não, a pergunta é das línguas estranhas. Né? Isso. Mas como o Rubens falou do templo, eu quero dizer, alguém disse, não está nas escrituras, alguém disse que se nós pegarmos um relógio e tirarmos a pilha do relógio, não sei, e deixarmos ele parado, Ele vai estar certo 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia ele vai estar certo. Isso é discutível, etc. Mas eu quero dizer o seguinte, não é porque o rapaz é bandido que tudo que ele faz está errado. Eu não concordo com a prática dele, mas de repente eu vi ele dando uma cesta básica para uma senhora que precisa. Eu vou criticar, falar mal da cesta básica, falar que está errado. Não, eu tenho que separar. Cada caso é um caso. A Bíblia não diz, as Escrituras, esse livro aqui que a gente lê na língua original, quem sabe, no português, não proíbe não nos proíbe de frequentarmos o templo. A Bíblia nos convida para uma novidade de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Salvador não disse que nós devemos frequentar templo e nem disse que nós não devemos porque é coisa nossa. O Salvador não disse que eu devo comprar uma casa, então é pecado comprar uma casa. Ele não disse que eu devo comprar. Ele deixou em aberto, eu posso alugar, comprar, o importante é andar honestamente. Então porque não está escrito que eu devo comprar a casa, eu não posso comprar. Se a gente for seguir tudo no pé da letra o que está escrito aqui no sentido de costume, de usos e costumes, gente, eu não posso ter internet, é pecado. Eu não posso andar de carro, é pecado, eu tenho que andar de animal, etc. Internet não. Eu tenho que viajar como Paulo fazia no mar. Gente, qual é a dificuldade em frequentar um templo? O corrupto, gente, ele está em todo lugar, na política, no hotel, no templo, na cadeia, ele está em qualquer lugar, no meio da teologia. Alguém fala assim, eu não vou estudar teologia, alguns alunos, eu não vou estudar teologia mais, professor, porque fica arrogante. Quem é arrogante, é arrogante. Não é a teologia não tem culpa, gente. A política não tem culpa, o templo não tem culpa. Se tem culpa, o Criador tem que destruir os templos. Estou falando de alvenaria mesmo. Não tem base bíblica para isso. Já destruiu 2, né? Falta mais 1. E ele destruiu mais meu raciocínio mais uma vez. Mas tudo bem. Eu tenho... Mentira. Amigo, se você interceder, você vai sair. Pode atrapalhar. Tá bom? Vai ter vez. Pode. Vai ter oportunidade de falar. Uma das regras da hermenêutica, que nos ajuda a interpretar as Escrituras, é a Bíblia interpreta-se a si mesma. Não tem nenhum texto bíblico. Agora citar Constantino, acho que ele é calvinista, ele ama Calvino, sempre fala. Pode citar quem for, o Papa e meu pastor. Eu quero de Escritura. Não tem nenhum texto bíblico que me proíba de frequentar o templo. Me convida a viver uma vida diferente. Se eu confessar com a boca e aceitar com o coração, já era, meu. É fora do templo ou dentro do templo. Que raiva é essa do templo? Ó? O templo não faz mal para ninguém. Agora tem muito malandro frequentando os templos e enrolando. Mas não são todos não. Não são todos não, porque eu não conheço todos no mundo, como eu posso falar que são todos? Eu não posso generalizar. Tem gente, Elias falou, só eu? De profeta? Deus, não, Elias, você está louco? Só você? Tem mais 7.000 aí, ou seja, eu ainda creio que é um remanescente ainda. Dentro do templo e também fora do templo, porque Deus não é limitado a lugar nem espaço. Ele está acima, ele é atemporal e atemporal. Inventei esse termo agora. Ele está acima de tudo isso. Satisfeito. Ok, réplica do Rubens. Irmãos, o irmão falou uma palavra aqui que eu gostei. Ele falou, o Salvador é um caminho. O Salvador é um caminho físico ou espiritual? Espiritual. Tem como você caminhar num caminho espiritual com os pés, que é físico? Não. Quando eu vou caminhar para o templo, eu estou usando um caminho espiritual ou físico? Eu vou pela rua. Quando eu saio na porta da minha casa, eu encontro uma rua ali na frente. É um caminho, não é? Então eu vou buscar o Salvador onde agora? No templo? É caminho físico, não é verdade? Então eu me reporto a um dos profetas do Salvador, se eu não me engano, Amós, que disse assim, o Criador falando pela boca de Amós, não vá me buscar em Gilgal, também não vá me buscar em Betel. É por isso que de vez em quando eu vou para Manoá. Não vou para Gilgal nem Betel. O que ele está dizendo com isso? Eu não estou em Betel especificamente e nem tão somente eu estou
em Gilgal. Então o que ele manda fazer é buscá-lo em espírito. Então, sendo assim, o caminho é o Salvador. Esse é um caminho espiritual. Não é um local físico, não tem práticas físicas envolvidas, porque não há necessidade disso. Na velha aliança, Shaul escreveu assim: porque o mandamento anterior era constituído de um santuário terrestre, onde se tinha práticas de cultos divino. É velha aliança. Isso está escrito aos hebreus, aquele povo hebreu que estava preso à lei de Moisés. Então nós vemos hoje um santuário não feito com mão de homens. Shaul disse assim: olha, atenienses, eu vejo que em tudo sois muito religiosos, porque andando por vossos termos encontrei homenagens a vários deuses. Ora, esse desconhecido qual vocês deram uma homenagem, esse é aquele que criou o céu, a terra, tudo que nele há. Não necessita de nada das nossas mãos, nada, muito menos dinheiro, porque ele mesmo nos dá a vida, o ar, o céu. Leia para ver em Atos. Então ele fala assim: e este mesmo não habita em templos feitos por mãos de homens. Shaul mentiu? Do outro desse foi Estevão. Ora, esse que vocês mataram... Davi teve o intento de criar uma casa para o Criador, mas foi Salomão quem fez o templo. No entanto, o Criador não habita em templo feito por mão de homens. Não sabeis vós, porque já era para saber que vós sois o templo e o Espírito? Olha, todo o corpo bem ajustado, com a cabeça que é o Salvador, cresce para a edificação santa no Criador. Edifício, edificação, o templo. E tudo que você vê mais, você vê que o templo somos nós. Esse é o templo. A pergunta é do templo? Eu esqueci qual é. A pergunta não. Línguas estranhas e incompreensíveis que ouvimos. Então a língua estranha, meu amado, não existe, isso é história. Não tem essa língua estranha. Anjo não falou em língua estranha com ninguém, nem com Moisés, nem com Maria. Encerrado. Bom, gente, agora nós vamos para o terceiro bloco. Esse terceiro bloco são 5 minutos de resposta e acabou. Não tem réplica. Para a gente ir rapidinho, porque a turma quer participar também. Né? Então nós estamos indo para a 13ª pergunta. Silêncio, por favor. 13ª pergunta, 5 minutos. Quem inicia é o Rubens. E depois você responde e acabou. Então vocês têm 5 minutos, aproveitem bem. A Bíblia é a Escritura? Essa é a pergunta número 13. 5 minutos. Rubens. Olha, veja bem. O nosso Criador, ele perpetuou a palavra dele de uma forma tecnológica da época. Então ele deu aos homens da época uma forma tecnológica de perpetuar, nesse caso a escrita. Aí deixou escrito para nós as coisas referentes, não só historicamente a Israel, como as coisas dele, como também como devemos nos comportar. E tudo que ele precisou, ele escreveu, através dos seus homens que usavam a mão para escrever. Isso é a Escritura. O Salvador, quando usava aqueles pergaminhos lá, ele sempre dizia: hoje se cumpriu essa Escritura. Como diz a Escritura, nunca foi Bíblia. Nunca foi. Sempre foi Escritura. A pergunta: a Escritura é a palavra? Está escrito aqui: a Bíblia é a Escritura? Então veja bem, o que ocorreu? Vamos lá, meus amados. Muitos protestantes pregam que não pode acrescentar nada na Bíblia. Eu só vi na profecia de João, tudo bem. Mas vamos dizer que seja na Bíblia. Pergunta: as obras do Criador são perfeitas? Se são, ele não mandou escrever a Escritura? Porque o homem tentou melhorar colocando capítulo? Porque o homem tentou melhorar colocando versículo? Porque o homem tentou melhorar colocando epígrafe e concordância? Por que as concordâncias dele são uma boa parte delas tortas, que não concordam? Então eu vejo a Bíblia hiper, mega, ultra manipulada para levar a nós termos o entendimento de Calvino, de Constantino, dos papas católicos, desses caras todos, até os dias de hoje, os que estão aí. Assim, eu não vejo a Escritura como a Bíblia, porque não pode ser a Bíblia, a Escritura, se o Salvador nunca falou na Bíblia. A Bíblia não é bíblica, não tem escrito Bíblia na Bíblia, a não ser onde eles incluíram capa e outras coisas. Mas a palavra Bíblia grega significa livros, coleção de livros. Mas eu não estou falando de qualquer coleção, porque sempre puxam para isso. Olha, a Bíblia é coleção de livros. Não, eu digo esse aqui, essa coleção, entende? Essa coleção aqui, que nós temos como Bíblia, que eu nem sei qual é a Bíblia, porque uma tem a Judite, tem um monte de livros que essa aqui não tem. Então qual é a Bíblia? A Bíblia é a palavra? Tá bom, qual? A Bíblia corrigida? Corrigida porque está errada. Peraí, a palavra do Criador é errada? Você corrige um filho quando ele acerta ou quando ele erra?
Então, se eu corrigir a Escritura, eu estou dizendo que a Escritura está errada. E eu não creio que seja saudável falar qualquer coisa contra a Escritura, porque ela é santa. A Bíblia é podre. Está toda contaminada. Epígrafe, capítulo e versículo, isso não existia na Escritura. O Salvador nunca mencionou a Bíblia. A Bíblia é um livro criado pelos católicos e para os católicos. Usurparam a Escritura com a Septuaginta, pularam para a Vulgata, transformaram do grego aquele império podre, eu digo às pessoas, para o império mais podre ainda romano, de orgias, de bagunça, de grana, de envenenamento de reis e de príncipes e de imperadores, de tudo que não prestava. Passou por essas duas podridões a Escritura. E aí adquiriu essas características que tem hoje. Então não posso chamar de Escritura o que está dividindo o Velho Testamento de novo para me induzir ao erro. Eu pego esse livro e vou ler aqui, Novo Testamento. Quando eu abro em Mateus, caminhava João Batista no deserto. Espera aí, João Batista caminhando no deserto é a nova aliança? Por que está aqui Novo Testamento senão para me enganar? Esse livro é todo preparado e o Ferreira de Almeida é o melhor preparado para enganar. Por isso que hoje eu tenho lido essa daqui, ó. Não é a melhor de todas, mas essa aqui pelo menos está mais próximo da Vulgata. E eu pego a Vulgata hoje, eu vou para a internet. Para me ter conhecimento que eu tenho hoje, eu teria que pagar milhões. Eu nunca tive para pagar. Hoje com a internet eu vejo a Vulgata, é a mesma que nos cursos de teologias, onde for, o pessoal estuda, se é que estuda, que eu não sei. Mas hoje eu vejo de graça. E essa aqui é que eu tenho, que eu leio mais hoje. Porque tem coisas mais próximas da Vulgata que também é um lixo. Então nós estamos com subproduto do subproduto do subproduto. Chamar isso aqui de palavra do Criador é uma ofensa. Porque o homem deteriorou tudo. Se as obras do Criador é perfeita, por que eu vou melhorar? Eu sou melhor do que ele para melhorar a obra dele? Então por que eu vou botar capítulo e versículo? Não vou botar não, para poder você achar fácil, é para linkar. Que agora com a concordância eu linko tudo. Eu pego um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, do jeito que eu quero, ou do jeito que eu fui ensinado, e eu linko as mentiras. Dizendo que houve um anjo bom, que ficou ruim, que Lúcifer caiu do céu. Que não tem nada disso aqui na Escritura linearmente. É tudo pulando de pedaço em pedaço, e os caras chegam ao Apocalipse, futuro, para dizer que o anjo caiu no passado. É absurdo. Por causa das concordâncias possibilitadas por links. Link hoje a gente sabe o que é por causa da internet. Tu pula aqui e vai ali. Com o capítulo e versículo, com as concordâncias e tudo mais, você pula aqui e vai ali. Outra coisa, você quer praticar a Santa Ceia? Então leia, está escrito aqui, ó, Santa Ceia. Mas em cima está o jantar de Betânia. Espera aí, ceia e jantar é a mesma coisa. Por que em cima é jantar de Betânia e embaixo é Santa Ceia? Para manipular. Não dá para falar mais. Mas tempo encerrado, muito obrigado. Nós vamos agora para a pergunta do professor Leandro. A Bíblia é a Escritura? Pode ser sim. 5 minutos e ponto final. Pode ser sim, claramente, depende. Se eu tiver um conhecimento das línguas originais, aí depende da Bíblia. Para minha alegria, minha honra, um dos tradutores dessa Bíblia é meu professor, Domingos Amanha. Ou seja, agora dizem que não existe tradução, é traição, né? Se nós formos levar no pé da letra, a gente tem que ser islâmico nesse ponto. O Alcorão só é Alcorão, enquanto na língua original. Passou para o português é comentário. Então nós estamos proibidos de ler em português, castelhano não pode ler a Bíblia. Gente, qual é o problema de colocar versículo bíblico, capítulo, se não mexer no conteúdo, gente? Pelo amor de Deus. É para levar no pé da letra? Está errado usar isso aqui. Está errado, porque na época de Moisés já escreveu, foi nas pedras. Todo mundo com pedra. E quem não tiver Bíblia que atire a primeira pedra. Ou seja, gente, se a gente pegar nessas coisas, a imprensa não existia na época de Moisés. Paulo escrevia, não era Paulo, Saulo escrevia em papel diferente. Gente, não adulterou o conteúdo, qual é o problema? Já pensou se nós andássemos com rolos, com pedras, como que nós íamos achar os capítulos, os textos bíblicos? É para facilitar a nossa vida. Se não há adultério no conteúdo, não há problema nenhum. Eu estou preocupado com o conteúdo. Por exemplo, você pega uma Bíblia que os católicos usam, mas talvez essa eu também tenho, Rubens, mas não me lembro se essa é assim. O salmo que os protestantes usam, o 115, está no 113. Mas o conteúdo muda. O conteúdo não muda, gente. Aliás, se não mudar, não tem problema nenhum. Obrigado, Rubens. Capítulo, versículo, epígrafe, não tem problema nenhum. Agora, aquilo que o Rubens falou que não é para acrescentar nem tirar, Moisés também disse isso. Está lá, Moisés disse, está na lei, e também lá no Apocalipse, que nós não devemos acrescentar nem tirar. Adulterou o sentido por... Irmão Leandro, qual é o seu conselho? Eu sou aventureiro, eu tento ler no hebraico, tento ler no grego,
e faço coleção de Bíblia. Eu ganhei até uma Bíblia esse dia de um amigo meu, jogador de futebol da Macedônia. Nem faço noção como eu vou ler aquilo lá. Mas eu aconselho a ter várias versões para você comparar o conteúdo. Agora, gente, capítulo, versículo, gente, a Bíblia não, isso aqui não existia, isso aqui não existia. Na época de Moisés, na época do Salvador, isso aqui não existia. Agora isso aqui é ruim, então é pecado andar com isso daqui. Tem que andar com o que Moisés andou na época. Shaul escreveu usando o quê? Ele escreveu usando o quê? Pergaminho? Então é pecado usar um livro. Tem que usar o pergaminho. O outro material é o quê? Com casca de árvore? É o quê? Não. O Criador não está limitado a isso. Não adulterando o sentido, o contexto, o cerne da mensagem. Não tem problema nenhum. Capítulo, versículo, quer dizer que eu estou acrescentando. Eu estou mexendo no conteúdo? Nunca. Quer dizer que se eu escrever um livro, se o Rubens escrever um livro, der um título, se o Rubens escrever um livro e der um título para esse livro, e daqui 10 anos ele copiar aquele livro e der um outro título, ele adulterou o conteúdo? Gente, eu tenho que analisar o texto, a língua original, o contexto, quem escreveu, para quem escreveu. Não mudando o sentido, não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu louvo a Deus, ao Criador, que usou pessoas para que a Bíblia chegasse em português. Porque para eu ter contato com as línguas originais, primeiro eu fui alcançado pela língua portuguesa. Então está errado, é pecado. Gente, não havendo um adultério no texto, não tem problema nenhum. Capítulo, versículo, tudo isso é picuinha. O importante é o contexto. E outra coisa eu quero repetir. Um pastor que ele manipula o povo, mesmo com esse livro aqui, vou usar as palavras dele, não concordo muito, mas vou usar. Mesmo que use esse livro adulterado, ele não tem base para fazer o que estão fazendo aí. Não é por causa do livro, não é por causa do livro. É por causa da cegueira do povo. Porque esse livro, se pegar esse livro, mesmo adulterado, o Evangelho é apaixonante, gente. O Evangelho me aproxima de você, não do que você tem. O Evangelho diz que nós somos o templo, o verdadeiro templo. O Evangelho diz que Deus está acima de ceia, de qualquer coisa. Mesmo usando esse livro adulterado, eu não teria base bíblica ou das Escrituras para fazer o que estão fazendo. Mas esse livro, se não mudou o sentido, não vejo problema nenhum. Vejo também como Escritura. Tempo encerrado, está satisfeito com a resposta? Bom, agora nós vamos mudar um pouco as regras para dar mais uma acelerada aí. Nós vamos para 3 minutos de resposta, sem réplica. A Bíblia é a palavra de Deus para o irmão Leandro. Eu penso que está bem ligada, né, Rubens? Essa questão é outra, né? A anterior. A Bíblia é a palavra de Deus? Pode ser. Pode ser. Depende da Bíblia, do livro, escritura, o nome que você queira dar. Eu olho para o Salmo 119, de vez em quando eu vejo Deus, o salmista, chamando a palavra de Deus de preceito, de regra, de ordenança, de estatuto. É o nome que vai fazer a diferença? Não. Então acho que essa pergunta está ligada a outra, eu não tenho o que falar muito. Se a Bíblia é confiável, há uma análise do contexto, das línguas originais, para quem disse, quem escreveu, etc., não vejo problema nenhum. Pode ser a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos já sabem, mas eu vou dar uma dica aqui. Vou tentar ser professor agora. Uma dica para a gente entender, eu acho que é uma boa dica, vocês vão julgar, para eu saber se aquele pastor que está pregando na minha denominação, que eu faço parte, se ele está pregando a palavra de Deus ou não. Eu acho que de todas as teorias que levantaram, eu acho que o problema está aí. Einstein disse que para resolver os grandes problemas da vida, nós precisamos buscar a solução na simplicidade. É o egoísmo que faz com que eu interprete a Bíblia do jeito que eu quero. Esses que só olham para si, para o seu umbigo, fazem da Bíblia o que eles querem. Mas se eu for desprendido, se eu quiser, de fato, agradar o Criador acima de tudo, gente, eu vou sempre tentar deixar a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus, falar por si só. Então o problema está no egoísmo. Paulo diz a Timóteo que nos últimos tempos isso seria pior. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, etc. E no verso 5 diz, com aparência de piedade. Mas deste Timóteo, cai fora. Ou seja, tem aparência de irmão, Rubens. Aparentemente ele é de Deus. Mas a Escritura, gente, a Escritura, não.
se esse livro aqui é um livro confiável, se eu comparo com os originais, se eu vou fazer uma pesquisa, etc., não tem por que eu dizer que não é, isso é lixo. O interessante é que é o seguinte, pode ser lixo, mas de vez em quando tem gente que só encontra comida no lixo. Eu tenho que ir no lixo para comer, senão eu morro de fome. Estou satisfeito. Ok. Rubens, a mesma pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus. 3 minutos, por favor. Dessa vez eu fui mais organizado, escrevi aqui para não ter que perguntar de novo. Se eu esquecer, olhe para cá. Eu estou aprendendo, viu? Meu amado, de tudo que o irmão falou, eu anotei aqui uma frasezinha dele. E uma delas que ele falou que eu anotei, que foi a única que eu anotei, mas que ele falou que eu achei interessante, é: a Bíblia não existia. Entre algumas coisas que ele falou, ele disse: a Bíblia não existia. Como um livro, Rubens, esse livro aqui. Não, tá bom. Você pega nas palavras e compra. A gente entra em contradição toda hora. Você fala uma coisa, falou. A gente não pode se apegar às palavras, é o contexto da fala. Mas o que não existia, não podia existir, né? O livro, esse livro, nós estamos falando do livro. Por isso que eu levantei e falei: esse livro aqui que eu estou falando, né? De livros. Coleção de livros é esse. Esse não existia realmente. Tanto é que isso aqui, você vê que é uma van, o outro era um trem. Ou seja, cadê um monte de livro que tinha que não tem? Entende? É igual você pegar um trem e colocar dentro de uma van. E qual foi esse critério de avaliação para colocar o que está aqui? Foi critério de quem? Dos homens do Criador de Israel? Dos hebreus? Não, dos gregos. Com a Septuaginta e Roma. Então o que restou para nós, você não tem mais como confiar, vamos dizer, na polícia, no governo, nem no juiz. Você tem que confiar no bandido, no traficante, não sei mais em quem, entende? Porque não nos deixaram aqui confiar. O irmão colocou muito bem, confiar, mas não vai confiar como? Não temos mais. Então você tem agora que ver dentre esses aí, o melhorzinho que você pode dar crédito, e é o caso da Escritura. Porque o que restou para nós na Bíblia, se não tivesse passado por Grécia e Roma, eu não vou chorar sobre leite derramado, mas se chegasse com tudo traduzido, eu não teria esses percalços. Se chegasse para mim sem epígrafe, eu não ia ler aqui Santa Ceia e acreditar que aquilo era Santa Ceia. Eu já saberia que não é, mentira. Eu veria aqui a oração de Paulo e já veria que Paulo não está orando coisa nenhuma. Mas a epígrafe me induz ao monte de erro. Eu não veria aqui, pastor, Sermão do Monte, o Salvador desceu o monte e parou no lugar plano. Numa das versões desse fato, está aqui, Sermão do Monte, mas ele desceu do monte. O cara da epígrafe errou. Isso está na Bíblia. Eu pergunto, irmãos, analise qual ser humano comum que acha que tudo é santo, o pastor é santo, a Bíblia é santa, ele pode falar dela. Qual desses vai julgar que a epígrafe está errada? Não, isso é uma blasfêmia, não pode falar que a epígrafe está errada, porque a epígrafe é Bíblia. Claro, é Bíblia, mas não é Escritura. É por isso que eu defendo dessa forma. A minha opinião, a epígrafe não é Bíblia, os capítulos também. Só vem para nos ajudar ou às vezes piorar. Por isso que eu disse depende. É uma ajuda dessa dispensa, sabe por quê? Vai me induzir a aprender com o sistema religioso. A ler, por exemplo, você está capacitado. Irmão, por favor, deixa eu terminar. Vamos aprender sobre angiologia. Aí está tudo aos pedacinhos. Vamos aprender agora sobre escatologia. Está tudo aos pedacinhos. Por causa disso. Senão não teria. Eu tenho que ler tudo, entender tudo. Um contexto de um pedaço. Agora eu respondi ele, passou meu minuto, não escrevi todo. A Bíblia não é a palavra, a Bíblia não é a palavra, porque a palavra do Criador é som, fonética. E a palavra está escrito que é o próprio Salvador. No princípio não foi por sangue, foi a palavra. Tá certo? No princípio era a palavra estava com. Era ele a palavra. Então traduz dele para cá, para o livro. E segundo, a palavra que foi escrita do Criador foi para a Escritura. E sobrou um pedacinho dela se quiser, na Bíblia. Se não quiser, não leia. Não tem outra opção. Tempo encerrado. Muito obrigado. Vamos agora para a pergunta para o Rubens, que é a 15ª pergunta. 3 minutos para a resposta. Toda a Escritura é divinamente inspirada? Olha, a Escritura fica difícil hoje de responder isso, porque a gente não sabe mais o que é Escritura, o que é Bíblia. Eu li, por exemplo, na semana, e a internet publicou agora, a Bíblia Sinática, que estava guardada, escondida, publicaram agora. Está na internet, todo mundo pode ver em grego e traduzir para inglês, para um monte de idioma. A Bíblia Sinática. Nela tem várias cartas que não tem nessa, mas que comporam essa aqui, ó, a católica. Porque tudo é uma palavra só, mas é tudo diferente. Mas essa aqui, católica, tinha aqui a carta de Barnabé. A carta de Barnabé ficou aqui dentro durante muito tempo. Mas isso aqui você não podia ler. Agora que você pode ler, tiraram a carta de Barnabé e eu trouxe aqui para ler um pedacinho dela. Mas então, como é que é esse negócio divinamente inspirado? É qual? É a católica que é? A protestante que é? O que ficou aqui, o que saiu daqui? É a sinática, é essa? Por que a sinática fala isso aqui, ó? Capítulo 16, Barnabé.
Era Bíblia, há muito tempo foi Bíblia. Não sei se o irmão deve ter estudado isso. A Bíblia Barnabé. No que se refere ao templo, eu vos direi ainda como esses infelizes, extraviados, puseram sua esperança no edifício, como se fosse a casa de Deus e não no Deus deles que os criou. Com efeito, quase como pagãos, eles consagram no templo, mas como fala o Senhor, abolindo: aprendei que mediu o céu com o palmo e a terra com a mão, não fui eu, diz o Senhor. O céu é meu, o trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa construireis para mim, na qual será o lugar do meu repouso? Vede como era vã a esperança deles. Quer dizer, vã porque eles colocavam a fé no edifício. Esse edifício que o próprio Jeremias falou: vocês ficam falando, o templo do Senhor é este, o templo do Senhor é este, o templo do Senhor é este, confiando em palavras mentirosas. Declarou que é palavra mentirosa. Vocês ficam confiando, o templo do Senhor é esse, o templo do Senhor é esse, são palavras mentirosas. Mas vai. Então Barnabé aqui é grande, pega na internet. Ele desce a mamona no templo. Mas depois que o povo teve acesso à Bíblia, porque houve a Gutenberg com a escrita, e eles cortaram tudo em capítulo e versículo, eles tiraram o que mais era contra eles. Tá certo? A gente erra por não conhecer a escritura, por não conhecer as coisas. O meu povo perece por quê? Acabou? Porque tu, sacerdote, rejeitou a minha lei, o versículo é grande, e eu também já tenho te rejeitado para que não seja mais sacerdote diante de mim, e naquele dia rejeitarei também seus filhos. Esse é o versículo completo, que eles não leem, para ver que a culpa do povo perecer é deles, que não lê tudo, não ensina correto de A a Z, mas ensina fragmentos da Bíblia. Cansei. Mais 30 segundos. Eu nem narrando futebol era assim, a vergonha. 30 segundos, não? Não, encerrado. A mesma pergunta para o professor Leandro, 3 minutos. Toda a escritura é divinamente inspirada? Em primeiro lugar, eu digo que provavelmente não lerei na internet a carta de Barnabé, porque foi adulterada, então vou ler alguma coisa errada, porque está tudo adulterado, então quem me garante que aquilo também não foi? Mas, como eu sou professor e vão me perguntar, eu vou ser obrigado a ler. E louvo ao Criador, porque a gente não tem todos esses livros na Bíblia. Com pouco livro a gente já faz uma bagunça, meu irmão. Cada um interpreta do jeito que quer, imagine com mais. Ou alguém se arrisca a dizer que tem uma teologia perfeita, sabe tudo. Nós cometemos tantos equívocos. Paulo cometeu equívoco, ele falou agora, ainda há pouco. Pedro cometeu equívoco. Todos erraram, só o Salvador que não. Então eu digo o seguinte, eu tenho base nesse livro aqui, é Bíblia, Escritura, sei lá, eu tenho base no português para dizer que é divinamente inspirado. Isso está em Timóteo, está em Pedro também, que os homens santos falaram. Mas eu vou pegar um gancho no que o Rubens falou. Concordo com ele que tem muito adultério. Tem muito adultério. Então eu me arrisco a dizer, gente, não concordo com essa teoria que eu vou falar agora, mas é no mínimo interessante para se pensar. Toda a Bíblia traduzida, ela deixa de ser totalmente, todo livro traduzido deixa de ser totalmente inspirado, porque a tradução até certo ponto eu concordo que é uma traição. Agora, esse livro que nós temos aqui, ele é inspirado? Eu digo que o contexto sim, dependendo da versão também. Eu digo que o contexto sim. Agora as palavras não, porque foram traduzidas, gente. Então depende, tem língua, eu ouvi dizer aí que tem língua aí que não tem a palavra pão, como nós falamos aqui. Então eles traduzem os textos que Jesus disse que é o pão da vida com outra palavra de lá. Então as palavras não, porque foram traduzidas. Penso eu que palavras inspiradas, só aquelas que saíram da pena dos apóstolos ou dos escritores. Palavra inspirada. Agora contexto inspirado, onde nós temos a Bíblia original, o livro original, a escritura original, onde nós temos textos que são da mão de Moisés, onde nós temos da mão de Shaul. Então eu posso dizer que toda escritura é inspirada e posso dizer que não é. Eu penso que não é uma resposta fechada. É inspirada desde que esteja de acordo com o contexto da época, etc. Agora que tem muita Bíblia, inclusive saiu agora da Bíblia, não sei se vocês sabem, da Igreja Renascer, ontem eu vi uma Bíblia apostólica. Então a Bíblia para mais de metro, toda semana sai uma. Opa, agora eu não vou julgar pelo nome, Bíblia apostólica. Eu quero comprar, porque eu como professor preciso ter em casa. Eu quero saber do conteúdo para eu fazer um julgamento ou não. Então pode ser, pode não ser, depende da versão. Ok, tempo encerrado. Nós vamos fazer mais 2 perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente pula para o público. Então já vamos se preparando aí com perguntas inteligentes, perguntas que realmente vocês têm dúvida,
né? Evitem as perguntas simplistas, porque senão a gente não aproveita bem o nosso tempo, né? Agora, já vai a pergunta para o professor Leandro. A lei de Moisés foi dada a todos os povos ou somente o povo de Israel? Somente ao povo de Israel. Tenho 3 minutos, né, Silvio? Embora muitos líderes evangélicos protestantes tenham usado a lei de Moisés para pisar a graça. Agora também não usam de qualquer jeito, tá, gente? Alguns líderes usam só aquilo que lhe apraz. Porque se usar tudo também é complicado, né? Então tem que usar. Mas Jesus veio para abolir a lei no sentido de cumpri-la. Paulo, Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o Salvador, o Cristo, é o fim da lei. Esse fim é uma palavra grega, telos, significa finalidade. E Paulo também diz aos Gálatas que a lei nos serviu de aio, pedagogo, para nos conduzir a Cristo. Então a lei serve para nos levar até Cristo. A lei me mostra a minha insuficiência. E a graça me mostra o amor de Deus para comigo. Então a lei foi dada a Moisés. Quando Paulo diz que é o pedagogo ou o aio que nos leva, pedagogo, paidós, criança, gogel, conduzir. Pedagogo é aquele que conduz a criança. Então a lei nos conduz até Cristo. A lei nos aponta para Cristo, para o Salvador. E a resposta, penso eu, que vem da boca de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei foi dada para Moisés, para o povo, entretanto, nos mostrando o Salvador. Agora, eu pegar práticas da lei de Moisés para os dias atuais, eu teria que entrar naquele contexto. Tirar todo o nosso contexto que já está estabelecido, isso não tem nada a ver. Jesus disse, quando curou no sábado e foi criticado, ele disse, eu estou acima do sábado, ou seja, a lei se dá nele. Então a lei de Moisés, a pergunta é esta, foi dada somente ao povo de Israel. A lei em si. Agora, quando a lei diz que eu não posso maltratar meu irmão, isso é universal. Eu posso usar também. Agora, usar as particularidades da lei, aí cada caso é um caso. Agora, o princípio que é bom da lei, eu posso usar. Amar o próximo, então eu posso usar. Isso está já lá na lei de Moisés. O princípio eu posso usar. Agora a lei, a pergunta é, foi dada ao povo ou não? Somente ao povo de Israel. Ok, encerrado. Mais uma pergunta, vai para o Rubens. Não, o Rubens vai fazer a réplica dessa. Ele não respondeu essa. Você não respondeu, vai lá. Tem réplica agora? Não. Desculpa. A lei de Moisés foi dada a todos os povos ou somente ao povo de Israel? Essa é a pergunta para você. Eu gostei muito de ver um pastor aqui falando sobre isso, né? E creio que lá no curso o pastor ensina também assim. Tento ensinar. Mas é difícil, né, irmão? Porque a contaminação é grande. O sistema está corrompido. Então veja bem, olha só, Malaquias fala, lembrai-vos da lei de Moisés, seu servo, que mantém Horebe para Israel. Silêncio. Para Israel. Chamou Moisés a todo Israel e disse, ouve, ó Israel. A lei de Moisés definitivamente era para Israel. Era. Nunca foi para nós. Agora, pergunto, amado, será que qual pastor vocês conhecem, sejam sinceros, que separa isso? Qual? Conhece algum? Não precisa responder. Mas só analise, nós temos cabeça para analisar. Será que existe um pastor que faz como o professor ensina? Ele ensina o certo. Você vê que é difícil as pessoas aceitarem. Isso é uma coisa boba que pode passar despercebido, ou isso é algo fundamental, algo importante? Amado, quem ensina uma criança a ser um escravo Illuminati, vai afundar a vida dessa criança na escola, aqui nesse planeta. Mas quem ensina errado as coisas do Criador, arrasa a pessoa pela eternidade. É muita responsabilidade. Então, Silvio, quanto a isso, a situação é essa. Mas agora, eu tinha visto aqui, eu achei um textozinho tão importante aqui, que eu estou no meu tempo. Eu vejo aqui a questão lá de ter um líder religioso, alguém. Eu encontrei escrito assim, eu até grifei, ó. Porque todos que são guiados, ou seja, pastoreados, porque a palavra é a mesma, não é, irmão? Guiado e pastoreado é a mesma. Quando convém na Bíblia, tem pastor. Quando não convém, tem guia. Por exemplo, o Judas pastoreou as pessoas até chegar lá para prender Jesus, mas não é pastoreou, é guiou, guiado por Judas, os capitães do templo. Então, quando você vê algumas coisas que é nocivo, ali está guia. Quando vê alguma coisa que é positivo, lembrai-vos dos vossos guias, ali está pastor. Porque é assim com esse joguete de traduz, não traduz, que eles enrolam nós. Se fosse escritura traduzida fielmente, sem passar por grego e romano, não teria isso.
Agora está aqui, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito do Criador, esses são filhos do Criador. Guiado por homem? Guiado pelo Salvador. O homem só desperta. Só faz discípulo para fazer discípulo. É aquela passagem antiga que eu achei que ia dar espaço aqui e falei, porque a mesma coisa que eu vejo é o que o pastor vê. Nessa questão colocada aí agora que eu não anotei. Essa eu tenho. É qual? É a pergunta que eu fiz? Nossa, ficou lá para trás. Deixa para lá. Acabou o tempo, tá bom. Agora o Rubens começa a responder. A lei de Moisés foi dada a todos os povos somente, ou somente ao povo de Israel? Somente ao povo de Israel. Somente ao povo de Israel. Foi o povo de Israel porque se vestiaram, porque a promessa foi feita lá e não cá. A promessa era Abraão, e nele seriam benditas todas as nações, como o irmão bem colocou, e essa promessa cumpre sem o mediador, porque foi feita direto do pai para o filho, ou do pai para o pai na figura do filho, tá certo, irmão? Então não dependeu de ninguém para mediar, a promessa de Abraão, não aquela de Moisés que recebeu pelos anjos, como medianeiro, não, essa outra. Ok, tempo encerrado. A pergunta agora é para o Rubens, 3 minutos para a resposta. Daqui a pouquinho nós estamos indo para o público, vai se preparando aí. A forma que devemos adorar a Deus, né? É a mesma da antiga aliança? Na antiga aliança eles faziam uma adoração muito física, né? Com preceitos de atividades físicas. Eu aprendi e defendo que no Nova Aliança não tem NATA. Não tem nada físico para adorar o Criador, é o que eu defendo. Entende? Nós estamos aqui dessa forma. Eu defendo meu ponto, né? O irmão defende o dele. Então meu ponto que eu defendo é que não há como fazer nada físico, de espécie alguma, para agradar o Criador, ou seja, processo religioso. Eu posso fazer qualquer coisa por irmão, por trabalho, coisa normal do dia a dia, mas se for para ter um agrado do Criador, eu defendo que não há nada físico que se possa fazer para defender o Criador. Tanto que eu separei aqui algumas coisas quanto a isso, mas eu fui ver essa de cá agora e perdi as coisas de lá. Meu tempo está correndo aí, vamos ver. Quer ver? Eu separei aqui, ó. Tem algumas tão boas aqui, sabe, que falam sobre isso de uma forma tão bonita. Por exemplo, ó, porque todos... eu perdi tudo aqui, eu não vou me recorrer a isso aqui mais. O que eu estava falando mesmo? Irmão, perdi muito, irmão, filho da meada. A forma que devemos adorar é a mesma da antiga aliança? Não, porque o Shaul falou assim, porque o preceito da lei anterior era constituído de culto divino e prática de culto divino no santuário terrestre. Não vou me apegar a um verso, eu não sou louco de me apegar a um verso para acima disso dizer que é o que não é. Mas o que a gente vê no contexto e nas outras narrativas é que a forma hoje é tudo espiritual. Eu não vi nada físico de lá para cá, eu só vi sombra, que são coisas espirituais hoje. Então o Shaul chegou a dizer, o meu culto que eu faço em espírito, está na católica, na evangélica está racional. Depois ele explica esse culto racional mais à frente. No começo de Romanos ele fala, porque eu sirvo o meu Senhor com culto espiritual. E você vê um monte de vezes, né, repetindo-se a questão de espiritual na presente aliança e físico na antiga. Porque antiga não era o templo de Salomão, esqueça. É a arca do concerto que ficava na tenda do Santo dos Santos, que depois Salomão enfiou no templo que ele fez para o Deus das trevas. É assim que está escrito. Entende? Então não estou falando aqui de templo hora nenhuma. Eu já cheguei a pensar assim antes, mas hoje eu vejo que isso não existe. Olha só, seu espírito no homem, para que Cristo habite pela fé no nosso coração e tal, é tudo físico. Achei aqui, ó, porque quem ousamos nós aproximar com toda a confiança pelo caminho da fé no Salvador, Efésios. Devemos nos aproximar dele de forma espiritual, pelo caminho da fé que é ele, pela confiança no caminho da fé, e não caminhando para o templo. Não tem nada físico, não tem bater palma, não tem cantar. Ele fala em Isaías... Tempo esgotado. Que pena. Vamos agora para o irmão Leandro respondendo a mesma pergunta. A forma que devemos adorar é a mesma da antiga aliança? Adorar a Deus, tá? Tá certo. Silvio, uma pergunta. Essa questão de baixo, aqui naquela ordem que você nos mandou, vai ser feita também? Como devemos adorar a Deus ou não? Pode emendar? Sim, ela vai ser feita em seguida. Ah, tá bom. Eu pulei algumas perguntas, então eu deixo pra lá, você deve observar, porque tem perguntas importantes aqui que eu não quero que passe, e em seguida nós vamos para o público. Eu vi, tranquilo. Então a pergunta é essa, é direta, né? A forma que devemos adorar a Deus é a mesma da antiga aliança?
Nesse ponto, penso que eu concordo em tudo com o Rubens. Não é a mesma forma. Eu perguntei para o Silvio se a outra pergunta vai ser feita, porque aí a gente lembra de João capítulo 4, né? Daquela mulher. Ou seja, não é a forma, nem a fórmula, mas é a disposição do coração. A gente percebe que, eu poderia dizer, eu me arrisco a dizer, não afirmar, é uma conjectura, que na antiga aliança a adoração ela se dá de fora para dentro, as coisas. Verdade. Agora no Novo Testamento, irmão Rubens, a gente percebe que é de dentro para Eu fora. sabia disso, é verdade. Mas ele sabe, essa experiência. Eu não sabia. Eu estou aprendendo com ele. Então a minha resposta é curta. Não é a mesma forma. Não há uma fórmula, na verdade, hoje para nós. É a disposição do coração. Estou satisfeito, Silvio. Para você, professor Leandro, como devemos adorar a Deus? Beleza. Então nós falamos que não é a mesma forma da antiga aliança. Agora, já no Novo Testamento, a gente percebe que o Salvador, por exemplo, ele é adorado de várias formas. Em algumas situações o leproso, a Bíblia diz que ele o adorou. Mas não fala, ele diz que ele o adorou e para. A Bíblia se cala, eu também fico quieto. Numa outra situação, aquela mulher, acho que o fluxo de sangue, se eu não me engano com ela, mas acontece em outras situações, ela se prostra e adora. Então a gente percebe que há formas diferentes, mas várias pessoas adoraram, com atitudes diferentes. O diabo, lá no deserto, quando ele tentou o Salvador, ele disse: se prostrado me adorares. Se prostrado. Então, se eu pegasse esse texto isolado, alguns pegam nas denominações e pregam, que toda adoração tem que ser prostrada, porque até o diabo sabe disso. Não, é um texto isolado. Então eu resumo isso com a resposta que Jesus deu para a mulher samaritana. Ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. João 4,19. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar? Salvador respondeu: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, como o Rubens falou. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... Se algum pastor quiser colocar dentro da minha cabeça que tem uma fórmula para adorar, que eu tenho que caminhar para o templo, então aquele que está doente na UTI não pode adorar. Se eu tenho que falar alto para adorar, aquele que é mudo não pode adorar. Não. Jesus, o Salvador, ele foi lá no coração, porque ele sabe que coração todo mundo tem, no sentido de sentimento, né? Pode estar na UTI, no templo, onde for. Tendo sentimento, é em espírito e em verdade, adoração. Então qual a forma que devemos adorar? Como devemos adorar? Em espírito e em verdade. Sensacional. Rubens, a mesma pergunta: como devemos adorar a Deus? Só lembrando quanto à mulher do fluxo de sangue, eu não quero aprender com ela não, viu? Não é porque ela fez que era uma forma de adorar que eu vou atrás dela não, para mim ela é uma louca. Perfeito. E ainda mais o diabo, ele que gosta de adoração prostrada perante ele. Isso é uma prática que tem respaldo da Escritura. O diabo gosta que se prostre perante ele. O meu Salvador, não sei, nem meu Criador. Eu vi o Criador falando por Isaías: quando você me pisar nos meus átrios, perto daquela arca que tinha, que era a arca, quem requerer isso de vossas mãos? Não quero mais suas ofertas vãs, as suas solenidades, suas festas solenes, suas festas não é litúrgica que está lá, mas é a mesma coisa do culto. Isso me aborrece, minha alma já está cansada de sofrer. Acaso não é que é fato pão, que estendo mão ao necessitado? Não é isso que eu vos pedi? Então ele também não gosta de culto de coisa nenhuma, segundo Isaías, se é que podemos confiar em Isaías. É bom ler o capítulo todo primeiro, não vai dizer que é para aquele povo não, porque meu pai não muda. Pode mudar o diabo, meu pai não muda. Então se ele não gosta de coisa física é porque não gosta mesmo. Outra questão com essa mulher aqui no poço samaritano é que eu não sei se o Calvino ensinou o irmão que aprendeu no teologia a ler uns pedacinhos, porque isso deixa de fora coisas preciosas. E eu queria fazer uma pergunta ao irmão: em Jerusalém, onde é que as pessoas adoravam? Era no templo, em qualquer lugar? Como é que era? A prática normal da época. Dos judeus? Era. No templo. Eles subiam a Jerusalém. Então, mas eles subiam no templo para adorar. A sinagoga era para aprender. Sim. Para ensinar e para adorar. Para adorar era para prestar culto. Se eu estiver entendendo a pergunta, sim. Então, sim, os homens iam a Jerusalém para quê? Para adorar. Aonde? No templo. Então ele fala para essa mulher, olha aqui, ó. E dizia a mulher, já é. Cadê? Perdeu. Mulher correu.
Não, cadê a mulher samaritana? Eu perdi a mulher que voou. Eu sei que ele fala assim, ó. Ela fala, vossos pais adoraram, olha só, nossos pais adoraram no monte, Jacó. 4:20. É o 4:20, obrigado, irmão. É o 4:20. Nossos pais adoraram no monte. Jacó, nosso pai, que ela também é de Israel, ela é uma perdida, coitada. Samaritana lá, jogada para os canteiros pelos judeus. Você não entende? Aí ela fala, nossos pais adoraram neste monte. Vós, judeus, dizem que devemos adorar em Jerusalém. Em Jerusalém aonde? Então o que ele diz? Nem no monte e nem em Jerusalém. O irmão pediu para mostrar aí no versículo que diz para não adorar na igreja. Eu deixei cozinhando ele até agora. Foi cozido no azeite. Nem no templo, nem no monte e nem em Jerusalém. Chega na hora, já chegou para os verdadeiros adoram espírito de verdade. Espírito bate palma, espírito corre, anda, pula, espírito faz expressão física? Não. É espírito, igual Shaul, adorar em espírito. Quando você vai passar numa rua escura, tem um cara suspeito na esquina, você fala, eu vou ligado em espírito, você bate palma, canta, faz barulho, tu vai quietinho, então tu sabe o que é espírito. Esse eu não abro mão. Espiritual não é físico, e é verdade. Agora, existem os falsos que adoram. Silvio, ele fez uma pergunta para mim, deixa eu fazer só uma perguntinha rápida. Olha, já está esgotado, você pode perguntar no próximo, você pode responder no próximo. Eu queria perguntar para ele. Para finalizar, eu tenho muitas perguntas aqui, mas eu vou finalizar para passar para o público, é a última. Tá bom. Devemos frequentar templos? A pergunta é para o Rubens. Eu creio que o Salvador mandou não fazer isso. Meu filho chega para mim e fala assim, meu pai, eu posso ir hoje no parque e depois ir no shopping? Eu falo, você não vai nem no parque nem no shopping, eu não deixei ele ir no outro. Devemos adorar no templo ou em Jerusalém? Em Jerusalém, não é? Perdão. No monte. Devemos adorar no monte ou em Jerusalém? Que aí você sabe que é o templo, ou não? Sinagoga é local de ensino. Nem no templo e nem em Jerusalém. Chegará a hora, e já é, porque é na transição, que os verdadeiros adorarão em espírito. Esquece a verdade por enquanto, porque eles usam frase dupla para dar ênfase à segunda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles falam muito em verdade e vida para esquecer o caminho, que é espiritual. Então não vamos dar ênfase ao que eles são, vamos dar ênfase ao que a gente quer ver agora. É espírito. O sistema religioso ensina através da teologia, o estudo de Deus, do Deus Deus. Teologia, ensino de Deus. Esse não é o meu, só eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus, eu creio no Criador do céu, do universo, que não necessita de nada nas minhas mãos, uma vida inteira feito por homem. E que não aceita nem dinheiro, porque se eu trabalhar para dar 10% para ele, poxa, ele é um Deus vagabundo. Esse Deus vagabundo não serve para mim. Por quê? Eu vou trabalhar para dar 10% do meu sócio, Deus vagabundo? Eu não faço isso. Esse é vagabundo. Quando pegou a moeda, ele diz, dá a moeda para César, a moeda. E para o Criador, que não é a moeda, dá o que é dele. Mas aí o sistema religioso fala que é para dar um pouco do dinheiro do César para ele. É isso que eles tentam passar para nós. Mas a questão do templo, amado, o Salvador disse para que não é nem um lugar e nem no outro. Não é físico. Quando ele fala Jerusalém, claro que é o templo, porque ela é Jerusalém. Mas ele está dizendo que não é lugar físico. Não é para adorar com nada físico. O caminho é espiritual. Não é o caminho que você anda de casa até o templo. O templo somos nós, não feito por mão de homens. Nós temos que tomar posse disso e não dar essa honra para um prédio como disse aqui o Barnabé, que eles tiraram a carta do templo. E o próprio Jeremias falou, vocês ficam falando palavras mentirosas de que esse é o templo do Criador. Isso é mentira, aquele templo foi feito lá para o Senhor. Quando você vê Senhor no Velho Testamento, é Baal, a maioria, uma boa parte ali é Baal, que transferiram para o Senhor. Baal não é marido, a tradução? Tradução de Baal é marido de Senhor, não é Baal? É verdade, irmão? Fala no microfone agora, irmão. Agora o microfone baixinho para mim. Marido é Senhor, Senhor é Baal. A Bíblia está cheia de Baal. Eu estou perguntando, chegou a minha hora. É porque a madeira esconde isso. O Senhor da Bíblia é Baal. Uma boa parte deles, não todos, porque eles manipularam. Na Escritura estava lá, Baal foi o Criador. Botaram o Senhor. Só que eles mesmo manipularam. O maiúsculo eles dizem que é um e o minúsculo outro. Mas é a invenção desses caras. Tempo encerrado, Rubens. Eu penso pergunta para o irmão Leandro e você pode complementar com aquela dúvida, né, anterior. Devemos frequentar os templos? É a última pergunta minha. Presta atenção vocês aí.
Devemos frequentar o templo 3 minutos. Primeiro, obrigado, Silvio. Primeiro, o templo somos nós. Quem falar diferente está errado, pode ser da Assembleia de Deus que eu faço parte, está errado para manipular ou está errado na simplicidade, por não conhecer, que é menos mal, né, por assim dizer. O templo somos nós. Agora o irmão Rubens, ele interpretou aquela frase do Salvador, que nem aqui nem ali, ele interpretou como proibição. Eu já interpreto diferente, eu não vejo proibição ali. Ela queria adorar a Deus com base no lugar. O Salvador mostrou que a base para a adoração não é o lugar, mas é a condição do coração. Eu não vejo claro no texto que ele disse, não pode aqui e nem ali. A pergunta que eu queria fazer aquela hora para ele, mas eu vou fazer, mas ele não vai responder não, eu vou fazer aqui, só faz parte da minha oratória. Se alguém entrar no templo e adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus não recebe a adoração? Deus não recebe. O templo é limitado, Deus não consegue receber porque está no templo. Gente, tanto faz. Ele interpretou diferente, eu interpreto desse jeito. O Salvador disse, tanto faz aqui ou ali, eu não estou interessado nisso. Não é no lugar, mas é na condição do coração. Ele não proibiu em momento nenhum de adorar no templo em Jerusalém. Aliás, quando os discípulos começaram a pregar, semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, etc. Não está falando mal do lugar em si, do lugar físico. Deus não está preocupado com o lugar físico, mas eu sou temporal, eu existo. Aquilo que existe deve estar condicionado a tempo e a espaço. Se eu estou condicionado a tempo e a espaço, o tempo também faz parte do espaço. Qual é o pecado, o erro que há nisso, em adorar a Deus em espírito e em verdade no templo? Não há nenhuma proibição nas Escrituras, na Bíblia, nesse livro que é um lixo, onde for. Não há nenhuma proibição que eu possa adorar a Deus em espírito e em verdade no templo. Não há. Deus não se limita a lugar. Eu acho engraçado que o Rubens fala, ele fala da grandeza de Deus aqui, dá vontade de eu falar língua estranha, de tanta emoção. Mas daqui a pouco ele chuta o balde, ele imita Deus, Deus é do tamanho de um rato, Deus não está ali. Gente, pelo amor de Deus, onde nós que somos o templo verdadeiro nos reunirmos, Deus está conosco, independente do espaço físico, meu irmão. Devemos frequentar o templo ou não? Podemos se quisermos, mas não posso dizer que devemos porque a Escritura não diz. Então frequenta quem quer, não tem mal nenhum, desde que esteja em busca da verdade. A verdade não se limita a espaço, a verdade é absoluta e é o Salvador. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês, tempo encerrado. Gente, eu teria aqui mais 1 milhão de perguntas, mas se eu fizesse, né, nós não teríamos tempo. Quem gostaria de fazer uma pergunta para quem, com respostas de quem? Né? Vamos escolher esse lado primeiro. Você de vermelho atrás aí, levanta. Qual é o seu nome? Emerson. Emerson, da onde? São Paulo aqui mesmo. São Paulo. A quem que você quer fazer pergunta? Eu gostaria de fazer com o Rubens. O Rubens, com réplica então do professor Leandro. É isso? Correto. Qual seria a pergunta? É que quando eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, no final, depois de ler ela, eu fiquei com uma imensa dúvida. Porque muitos livros que são citados na Bíblia, como